Lois, vimos um primeiro tempo que parecia que o time não tinha treinado. E eu observei que eu não estive aqui no momento que estava com o portão fechado, mas acompanhei no sábado, na segunda, treinou muito. E de repente, no segundo tempo, o time voltou com outra cara, daquilo que foi treinado, que eu observei. O que aconteceu? Futebol, muitas vezes, uma carga emocional muito forte, ela não é que ela limite, mas ela deixa a gente um pouco inseguro, né? Eu acho que o primeiro tempo a gente até conectou algumas boas triangulações até os 25 minutos ali, com passes do Chiquinho para o Anselmo, que depois foi para Gedós, e tivemos até 2 ou 3 oportunidades de gol. Mas à medida que o Criciúma foi interrompendo essa via de ataque, nós tivemos realmente bastante dificuldade. A nossa proposição para o segundo tempo foi soltar um pouco mais os laterais, principalmente o Matheus Rocha, que não tinha subido no primeiro tempo, e felizmente deu certo. Dos treinamentos que você fez, o que é que você viu hoje em campo, que deu certo, o que é que você mais gostou do time hoje? O que eu mais gostei foi a vitória, né? Independente de como tivesse sido, a gente precisava dela mais do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que foi um time que por mais que não tenha produzido tanto, como foi a pergunta anterior, também não sofreu. E isso já é o segundo jogo consecutivo e é uma coisa que incomodava demais a gente. E a gente tem que continuar evoluindo esse processo defensivo, que um time sólido defensivamente, ele vai, em algum momento, conquistar pela qualidade dos jogadores que tem. Eu gostei das nossas triangulações, eu acho que a gente conseguiu aproximar bem pelo lado do campo. Acho que faltou algumas individualidades, mas é natural, até pelo campo pesado que a gente tinha hoje, né, em função da chuva. Mas o mais importante foi os 3 pontos. Nesse momento, a gente precisava retomar as nossas vitórias e retomar as vitórias sem sofrer gol, que é uma coisa que há muito tempo não acontecia. Osmar, uma coisa me chamou a atenção no segundo tempo, né? Na virada, o Vitória voltou muito melhor e a organização e a transição defensiva do Vitória hoje foi praticamente perfeita. O Martins só fez uma defesa. Vitória bem postado, a organização mesmo, lá da frente já, a marcação começando lá da frente, não só os defensores. O que é que você falou aos atletas nessa virada para o segundo tempo, que eles voltaram muito mais ligados e praticamente anularam o Criciúma? O que a gente falou foi justamente para que a gente pudesse se somar um pouco mais pelos lados do campo, com as 2 laterais, e que a gente mantivesse a confiança. Porque eu acho que, assim, tudo bem que a gente não tenha feito um grande primeiro tempo, mas a gente não sofreu. Em outros tempos a gente vinha sofrendo muito. Os adversários tendo chances claras de gol e a gente não conseguia, muitas vezes, transformar as nossas chances em gols e isso pesava demais o ambiente. Então, o que a gente passou no vestiário no intervalo foi tranquilidade, uma informação tática de a gente subir um pouquinho mais os lados do campo para tentar aumentar a nossa força ofensiva e felizmente funcionou. Mas o mais importante, se for falar, foi o aspecto emocional, a gente manter a conduta e a seriedade e a concentração no jogo. Primeiro, te dar parabéns, né? Você ganhou o jogo e era tudo que o Vitória queria, era ganhar. Depois me fale um pouquinho o primeiro tempo, porque no segunda-feira que a gente viu o treino aberto aqui, o Rui estava realmente jogando um pouco mais para frente, se aproximando dos atacantes. Mas hoje ele ficou um pouco mais para a direita, como se fosse um ponta e tal. Eu queria que você explicasse um pouco a situação. E depois você mandou o time para frente com os 2 meias e tal. E quando o time passou a ganhar, você travou ali, entrando inclusive com o Lucas Cândido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente sabe que o Rui, ele de origem não é um atacante de beirada, né, um extrema, mas ele vem cumprindo muito bem a função e o que a gente pede para ele é sempre quando nós tivermos a bola, para ele se somar ao meio campo, fazendo um 4º homem de meio de campo, para que a gente possa fazer superioridade. O Gedós faz isso pelo lado esquerdo e o Rui tem uma tendência a fazer isso pelo lado direito, para se aproximarem do Anselmo e também dar dinâmica às triangulações aos lados do campo. Eu acho que o segundo tempo ele decorreu muito mais em cima da nossa atitude de fortalecer um pouco mais a subida dos nossos laterais. E a troca foi natural. Quando a gente fez o 2-0, o Gedós já tinha conversado comigo que ele já estava sentindo o jogo pesado, né? Ele é um jogador que desloca muito no campo, foi exigido demais, campo pesado. A gente tinha na cabeça a ideia, se não tivesse aberto o placar, de fazer pelo Nixon, Gedós, não ia mudar a estrutura, de tornar o time um pouco mais sólido defensivamente, mas quando a gente fez o 2-0, a gente achava que era necessário fazer aquilo para a gente ser mais forte defensivamente. Atraímos, inclusive, o Criciúma um pouco para cima da gente, coisa que não me agradou muito, já falei, inclusive, para eles. Acho que no fato de botar 3 jogadores, 3 volantes, e 3 volantes que têm condições, Léo e principalmente Lucas Cândido, têm condições de se somar ao ataque, podem jogar subindo também, a gente acabou chamando o Criciúma um pouco demais. Não sofremos grandes riscos, a não ser aquela bola que desviou e que sobrou para o jogador deles fazer o chute, em que o Martim faz a defesa, mas era natural, para defender um 2-0, que a gente tentasse fortalecer um pouquinho mais o sistema defensivo. Lois, parabéns pela sua primeira vitória.
falando taticamente, né, gerava sempre muita dúvida se o Rui e o G2 poderiam atuar juntos. Hoje isso aconteceu novamente, por opção sua, claro. E no segundo tempo a gente percebeu uma mudança tática, né? O Rui jogou em uma posição um pouco diferente. Eu queria que você comentasse sobre, claro, isso é uma tendência para o futuro? Olha, sempre que se vence, a gente tem que repetir as coisas boas que acontecem, né? O Rui, no segundo tempo, ele conseguiu, talvez até por essa movimentação dele de flutuar por dentro, se aproximar mais do meio campo na fase de organização, abriu o corredor para o Matheus, que ocupou ele muito bem no jogo ofensivo. Então, se a gente conseguir melhorar essa dinâmica sem se expor, porque quando a gente tira um jogador que faz a função do lado do campo, que era o caso do Rui na fase defensiva, e vem para dentro e começa a perder essa bola, você acaba sofrendo num 2-1 contra o teu lateral. Então a gente tem que ter essa dinâmica muito clara, de fazer a jogada terminar, e aí a gente não vai sofrer com isso. Se isso for possível em cima dos nossos treinamentos, e a gente continuar repetindo isso, que foi um dos grandes pontos no segundo tempo, é natural que se mantenha. Ô Lois, não foi só hoje, mas em outras partidas, eu gosto muito de focalizar muito o trabalho do treinador, às vezes, no banco. Eu vi você no primeiro tempo assim, meio parado, calado, mas no segundo tempo você começou já a chicular. Parecia que estava dentro de campo. Foi uma mudança assim, repentina, ou fugiu do seu estilo de trabalho? Não, a gente tem sempre o aspecto de observar, de analisar o jogo para tomar as melhores decisões. Eu acho que o treinador, ele tem que estar envolvido no jogo, mas ele não pode perder o seu foco, né? Que é olhar para o todo, que é olhar para o coletivo e as individualidades quando elas não estão rendendo de forma específica. Eu sou um cara que me agito muito mais quando tem erros de arbitragem ou quando a gente começa a cometer uns erros de movimentação que não me agradam. Então, talvez ali no segundo tempo, o fato da gente estar martelando e o gol não acontecendo tenha me trazido um pouco de ansiedade que também talvez estivesse presente nos jogadores, né? Eu acho que quando o gol saiu, tudo se tranquilizou, né? E saiu de uma forma, de uma recuperação de bola em cima de um zagueiro pelo Anselmo, né? Coisa que a gente já tinha debatido na estratégia do jogo, que o Plateiro tinha alguma dificuldade para construir com o lado direito, e felizmente o Anselmo conseguiu recuperar aquela bola, teve frieza, e o segundo gol também, uma jogada muito boa, ele retém, faz o pivô, tranquiliza a jogada para depois chegar dentro da área e aparar o cruzamento excelente do Matheus Rocha. Lois, você promoveu as inclusões nos relacionados do Bruno Bispo e do Lucas Cândido. O Léo Gomes recuperou, foi titular hoje. Porém, o Maciel não foi convocado. Eu queria que você explicasse qual a razão dessa exclusão do Maciel hoje. Uma questão de opção. A gente já tinha a ideia de dar essa oportunidade ao Léo. O Léo começou os 2 jogos que ele fez quando eu cheguei aqui no Vitória. Ele teve machucado durante um bom tempo. Para o jogo passado, ele ainda não estava, na nossa avaliação, apto a correr os 90 minutos. Falando um pouquinho da parte estratégica, quando joga o Léo, inclusive a gente consegue dar mais espaço ao Rui para flutuar ali, cria um pouco mais de espaço. E o Marcial foi uma questão de opção. Eu tinha Lucas Cândido, que é um volante canhoto também, eu precisava ter jogadores ofensivos. Bruno Bispo, a gente perdeu o Zé Ivaldo, então era importante ter, além do Dedé, um outro zagueiro em condições, por isso a gente inscreveu ele no campeonato, até pelo que ele vinha fazendo no Sub-23. Acho que a reformulação ela é constante, a gente ainda tem algumas vagas ainda e está de olho no mercado para ver se tem alguma oportunidade. Bom, Lois, a gente entende que no Brasil não tem um técnico, né? Tem mais de 200 milhões de técnicos e no Vitória não é diferente. Antes do jogo, a torcida dizia, mas tem que marcar mais, tem que colocar 3 volantes, 3 zagueiros. E o que se viu hoje no jogo foi o time do Vitória marcando, todo mundo marcando, ocupando os espaços, e era um pouco isso que a torcida queria da equipe do Vitória. Eu acho que é uma excelente observação, tanto do torcedor quanto sua. Eu acho que um time ele não precisa ter 3 zagueiros ou 3 volantes para marcar bem. Ele precisa cumprir funções. E a gente soube cumprir com 3 atacantes, com 2 meias, né? Todo o tempo. E quando botou 3 volantes também soube fazer isso. Então acho que o time ele tem que ter essa capacidade de saber qual é a sua função dentro da estrutura para poder defender e para poder atacar bem, né? Não adianta a gente só defender, botar um monte de jogadores que só defendam, porque a gente precisa atacar também. O futebol é um jogo de equilíbrio. O jogo, pela ordem, no último jogo você disse que o Vitória poderia contratar de 2 a 3. Veio Lucas e chegou o Caicedo, o equatoriano. O Caicedo você já conhecia, tem seu dedo, como é que surgiu esse jogador aqui? Esses caras sabem de tudo antes da gente divulgar, cara. Brincadeira.
O Caicedo é um jogador que a gente já tinha observado lá atrás. É um atleta de fora que tem as características que a gente vinha buscando. Ele é um jogador que tanto pode jogar como 9, como pode jogar pelo lado direito. Tem força e tem estatura, tem presença de área, assim como Neto e Anselmo. Mas é um jogador que se agrega, porque também pode nos dar essa possibilidade do lado, coisa que o Felipe Garcia nos dava e que está há muito tempo machucado. Então a gente tem que recorrer, ter um recurso para ter um jogador mais de força pelo lado do direito do campo. A gente está buscando mais. Se tiver mais alguém aí, a gente vai trazer também, desde que a gente tenha os recursos necessários sem ferir as finanças do Vitória. Quanto dinheiro der para comprar. Lois, falando... As amizades ajudam nessa hora, algumas amizades ajudam. É isso aí. Especificamente falando de um atleta especial, né? O Ramon, esse jogador que começou muito bem assim que foi integrado ao profissional, passou por momentos muito difíceis nos últimos anos, o torcedor pegando muito no pé. E eu queria que você comentasse a atuação dele hoje, que não comprometeu. Cara, eu fico muito feliz de receber essa pergunta, porque eu conheço o Ramon de bastante tempo, de observar o futebol, de olhar um jovem talentoso, com potencial. E quando eu cheguei aqui, me deparei com uma situação quase que opressora. O que ele passava aqui pelo torcedor e pelas informações de um modo geral. E a gente, naquele momento, a gente acabou optando por tentar ter um ambiente mais tranquilo, tirando ele. Não porque ele tinha ido mal nos jogos. Inclusive, isso eu falei para ele, por isso que eu estou falando para vocês aqui. O Ramon é um excelente zagueiro, um zagueiro de altíssimo nível. Hoje fez uma partida brilhante. E eu espero que o torcedor do Vitória entenda que em algum momento pode ser que ele não faça as melhores partidas, mas que é um jogador fruto, cria da base do Vitória, que tem história aqui, que tem, sei lá, mais de 50, 60 jogos, eu acho, no profissional do Vitória, 100 jogos, com enfrentamentos contra os grandes do centro do país, contra os grandes do sul do país, e a gente muitas vezes deprecia o produto que cria da nossa casa, né? O que é tradição dentro do Vitória. Então eu fico muito feliz de escutar essa tua pergunta e poder fazer essa colocação para que todos entendam que nem sempre vai ser tudo bom, mas nem sempre vai ser tudo ruim. A gente tem que saber aquilo que o jogador tem na essência. De vez em quando a gente critica porque foi mal, porque falhou num lance que tenha gerado um gol, ou porque tenha, como foi o lance de Goiânia, que acabou estando envolvido num pênalti que para mim nem pênalti foi, e acaba caindo na conta de um cara só. Futebol é coletivo. Quando a gente perde, não perde porque um jogador foi mal. A gente perde porque a gente falhou em mais de uma coisa. E quando a gente vence, não vence porque o Anselmo fez os 2 gols. Vence porque teve um time sólido, porque teve um time que jogou pelos lados, que teve o apoio dos laterais, que teve marcação quando precisou marcar. Isso é importante a gente entender. A gente não pode nunca crucificar apenas um. Numa estrutura que jogam 11, mais um monte de gente treina e está ali à disposição para jogar.